A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação na palavra do Senhor, uma mensagem de motivação, uma mensagem de ânimo, né? Para a nossa caminhada cristã, que não é fácil. Às vezes a gente passa por algumas situações constrangedoras na vida, e principalmente quando a gente já levou muito tombo na vida, qualquer pedrinha a gente vê como obstáculo. Por quê? Porque já tropeçou e sabe o quanto dói, e sabe o que esses tropeços causaram. A Bíblia vai falar muito em pedra de tropeço. Muitas vezes no nosso caminho tem muitas pedras assim. E depois de tantos tombos na vida, você fica um pouco meio cauteloso. Você desvia de uma pedrinha, por mais pequena que ela seja, porque uma queda dói demais, né? Então, a vida muitas vezes nos põe numa situação de muita cautela, muito cuidado com o que fala, com o que ouve, com o que vê. E nem todos ao nosso redor têm a mesma percepção. E aí é que há o problema. Porque você está vendo algo que ninguém está vendo. Para você expressar isso, você tem que ter um cuidado e muitas vezes não pode nem falar nada. Você tem que ficar na sua, que é melhor. Mas às vezes o perigo já está detectado, não é verdade? Então a gente que tem um chamado, a gente tem uma caminhada, tem que ter muito cuidado. Porque nem tudo que a gente vê e ouve pode falar. E muitas vezes nos assusta. Porque você fica se perguntando, de novo? Outra vez? Mas o inimigo, ele não perde a oportunidade não, tá? Lembre-se disso, enquanto você viver na terra, o inimigo não perde a oportunidade. Enfim, o que a gente vai levar, trazer uma mensagem do apóstolo Paulo. Está escrito no livro de Atos, capítulo 22, a partir do verso 7 a seguir. Diz assim, eu vou ler a partir do 6, capítulo 22, verso 6. Ora, e aconteceu que indo eu, já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Vou repetir: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesta passagem, ele está fazendo um discurso em sua defesa. Por quê? Porque
o apóstolo Paulo está sendo alvo de dúvida de um homem que tinha um passado de perseguidor, de matador, de torturador do povo cristão. E agora ele é um homem convertido. E a conversão dele gera dúvidas na cabeça de muita gente. Tem muita gente que não respeita Paulo como uma autoridade de Deus, porque não acredita que Deus fez aquilo que fez com ele. Paulo jamais ele falaria algo de si mesmo, mas ele se sentiu obrigado a se defender e a falar esta passagem do acontecido com ele. O que nós aprendemos aqui nesse texto, meus irmãos? É que quando Deus tem um chamado para mim e para você, não pense que todo mundo vai entender e vai respeitar essa autoridade, não. Porque Deus não chamou eu e você para uma obra porque nós somos perfeitos. Logo, nós somos falhos, nós somos pecadores. E quanto mais as pessoas andam conosco, vai ver que nós somos seres humanos e falhos. E muitas vezes pode usar essas falhas como ferramenta contra você. Paulo era apedrejado, maltratado, humilhado. Porque como que um homem perdido, e aqui eu vou citar esse que vos fala, um homem do meio da prostituição, que conhece todas as artimanhas, tá? Todas as artimanhas do mundo da podridão, que esteve ali no meio, que fez piadinha, que brincou, que fez tudo que você possa imaginar, não vai saber quando os espíritos imundos dessa área estão atuando em você, ou próximo a você. Então aquelas pessoas estão tentando derrubar Paulo do seu ministério, duvidando, apedrejando, acusando, caluniando. Aí Paulo então vai falar, ele vai contar essa passagem do que aconteceu com ele quando ele ia para prender cristão. Ele ia para Damasco, ele estava a caminho de Damasco, e no meio do caminho Jesus aparece. Agora presta atenção no detalhe. Aqueles que estavam com ele viram até a luz. Muitas pessoas podem olhar para você e ver que você tem uma luz. A luz do Espírito Santo, a luz de Jesus em você. Mas não ouviram a voz, porque a voz quem ouviu foi só Paulo. Muitas pessoas perto de você vão até ver que você é um homem ou é uma mulher de Deus. Mas não vai ouvir Deus falando com você. Não vai. Porque Deus só vai falar com quem Ele chamou. Se Deus te chamou, Deus fala com você. Muitas vezes Deus não chamou a pessoa ainda para estar na posição que ela está. E ela diz que está, que foi Deus que levou e que Deus está falando quando não tem nada disso. Porque é muito perceptivo e é muito real o que Deus fala. Deus nunca traz você para apontar o outro. Primeiro Deus manda você olhar para você, olhar para dentro da tua casa, olhar para teus filhos, para tua esposa, para o teu marido, para ver se está tudo certo para você apontar para o outro. Que ele fala, tira a trave que está no teu olho, para depois você tirar a trave do outro. Ele não está dizendo que você não deve fazer. Você deve. Mas você tem que olhar para dentro da tua casa para ver se está tudo certinho. Para ver se os teus filhos não estão fazendo nenhuma lambança por aí. Muitas vezes lambança dentro de casa. Mas você pode subir no púlpito, se não tiver cuidado, e falar da família do outro. Deus mandou falar para o outro, Deus mandou falar para o outro e nunca manda falar para você. Tome cuidado com isso, para que não gere dúvida na cabeça de irmãos. Dá uma olhada para dentro da tua casa, vê se está tudo ok, vê se não tem ninguém fazendo lambança, porque você como sacerdote da casa, você tem que saber como está a tua família, teus filhos, a tua esposa, teu marido.
teu pai, tua mãe, teus irmãos, para você poder falar para o outro. Você pode falar? Sim. Mas primeiro você fala, está acontecendo isso aqui. Eu não aprovo, eu não concordo. Aí você se expõe primeiro. Agora, quando você só aponta, é perigoso. Porque é estranho quando Deus manda falar do pecado dos outros, mas não fala nada do pecado que acontece na minha casa. Davi pecou. Deus enviou o profeta e mandou falar, olha, dá uma olhada para dentro da tua casa. O que você fez? Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui para o texto, o apóstolo Paulo está vivendo isso. Momento de dúvidas. As pessoas não acreditam que aquele homem que era um perseguidor, um matador, um sanguinário, carrasco, agora está falando do amor de Deus. Mas Deus faz isso na nossa vida. Ele transforma o perdido em alguém, num vaso para ele usar. Só que se você prestar atenção, quando Deus chama, tem umas evidências positivas para você discernir se aquilo é de Deus ou não, tá? Você vai investigar ao redor dessa pessoa para observar o chamado. Não olha para o pecado que ele cometeu ou pelo pecado que ele comete, porque você não vai achar santo na terra, nem santa. Você vai achar pessoas que são pecadores, mas não vivem no pecado, mas que o Senhor chamou. Porque se Deus quisesse usar perfeitos para pregar, ele usava os anjos. No entanto, ele chamou eu e você. O que a gente precisa ter é cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo está vivendo um momento aqui de confrontação, de dúvida. Então ele esclarece para aquelas pessoas, ele conta todo o processo da sua conversão, como foi. E através desse testemunho da conversão de Paulo, as pessoas começam a acreditar nele. Isso não vai aliviar para ele, porque aqueles que estão prontos a te apedrejar, não tem nada que você fale que vai resolver. Porque eles não estão procurando te destruir. Eles estão procurando reprovar o que Deus fez na sua vida. Por Deus não usar eles querem apagar a luz que está em você, que vai ver no texto. No texto vai dizer que brilhou uma luz no caminho. No verso 6 vai dizer assim, ao meio-dia, de repente rodeou uma grande luz. Primeira luz. Todos viram. Quantas pessoas vão ver você e vai dizer que há uma luz diferente em você. Mas ouvir a Deus, ouvir as orientações do Senhor, só cabe a você que foi chamado. Só cabe a você. Porque Deus nunca vai chamar você para uma obra, vai entregar um ministério nas tuas mãos, vai entregar um trabalho em tuas mãos e vai começar a mandar pessoas a falar com você. Deus poderia ter usado aqueles homens que estavam com Paulo? Sim, poderia. Deus é poderoso? Não, mas ele falou diretamente. Deus falou direto com Moisés, Deus falou direto com Abraão. Deus falava com Paulo, Deus falava com Pedro, com Tiago, com João. Por que hoje é diferente? Eu não duvido de uma profecia que tenha para mim. Não, de jeito nenhum. Deus pode tomar qualquer pessoa em profecia. Mas eu tenho que discernir o que vem de Deus e aguardar se cumprir, para depois dar testemunho se aquilo vem de Deus. Deus fala que nós temos que discernir os espíritos. E isso é fato. Amém? Para que nós não venha cair no espírito do engano, que é o espírito acusador. É o espírito que aponta as tuas falhas. Mas você não vê ninguém apontar de si mesmo. Então,
A gente precisa estar pautado na palavra de Deus, ter a base que é a palavra de Deus, para prosseguir na caminhada e não desfalecer. O apóstolo Paulo, eu acho que na Bíblia, depois de Jó, ele é o homem que mais sofreu. Aliás, depois de Jó, ser humano, né? Porque igual a Jesus não existe, não. Jesus é único. Ser humano, carne e osso da terra. Jó e Paulo. Só que o sofrimento desses homens não fizeram com que eles desistissem da caminhada. Jó foi acusado até pela tua própria família. De dentro de casa, ele ouviu uma palavra que em outro contexto geraria um desânimo nele. Mas não. Ele persevera e prossegue na caminhada e não deixa as palavras desanimar. Muitas vezes tem palavras que machucam, tem palavras que te deixa alerta, tem palavras que às vezes fala para você, ó, cuidado, toma cuidado. Aí você busca no Senhor a verdade e prossegue a caminhada, não pare. Porque não é esse o processo. Você parar. Para o inimigo, esse é um objetivo. Mas enquanto você estiver com Deus, porque as pedras hoje são palavras contra você, palavras de confronto, palavras de desânimo. Você vê que o inimigo ele se ira muito fácil perto de você. É só você pôr em prática o que Deus mandou você fazer. Você não agrada. Então ele usa tudo e todos que ele puder para tentar te parar, para tentar te frustrar. Mas o que vale a pena é que aqueles que têm a visão espiritual, que já te conhecem há muito tempo, vai sempre dizer para você, não desista, não pare. O apóstolo Paulo, como que foi apedrejado aquele homem? Como que apanhou pelo seu chamado? Davi, quanto sofreu depois de ter sido chamado? Toda aquela pessoa que recebeu a unção de Deus, ele vai sofrer os agravos dessa vida, não pense. E o inimigo, ele não vai aparecer em carne e osso para mim e para você, ele vai usar pessoas. E pessoa, quanto mais próximo, melhor. Preste atenção numa coisa, essas pessoas quando são usadas pelo inimigo, elas nem sabem o que falaram e nem o que fizeram. Você vai falar, você vai ainda passar por mentiroso. Tá bom? Então Deus não manda você falar. Porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. É o mundo espiritual trabalhando com a ferramenta que tem. E somos nós que damos brecha. E se você der brecha, o inimigo entra. Mas se você fechar as brechas, só vai atuar no teu coração o Espírito Santo. Porque ele bate na porta para entrar. E quando você abre o seu coração, ele entra. O inimigo não. Se a brecha for pequena demais, ele põe uma cunha hoje, outra cunha amanhã, até que chega a largura que ele quer. E tem gente que está vendo o inimigo colocar cunha. E não adianta você se alertar, porque a pessoa quer mais é que a cunha abra mesmo para o inimigo entrar com força. Amém? Sei que a palavra, se for para consolar, você deve estar falando, Jesus, tem misericórdia. Mas é um alerta para mim e para a sua vida, tá bom? Porque nós vamos sofrer nessa vida assim. No caminho que Deus chamou, como Paulo estava no caminho para Damasco, eu e você tem um caminho a ser cruzado. E neste caminho vai haver muitas pedras de tropeço. Pedra de tropeço quer dizer pessoas tentando te fazer cair. Ou pelo menos, se não tentando, contribuindo para que isso aconteça. Amém? E você tem que saber lidar com isso. O silêncio do homem é a voz de Deus.
Nunca se esqueça disso. Se você tem um chamado, você não bate boca. Se você tem um chamado, você fala com Deus em pensamento, que o inimigo não pode ouvir. E assim Deus te orienta no caminho. Não é fácil a caminhada, mas nunca foi. E nunca será. Mas quando a gente confia no Senhor e sabe o propósito que Ele chamou, não importa o que aconteça. Apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ele está falando no contexto da época que havia uma tradição que se uma pessoa matasse a outra, ele tinha que carregar o corpo atrelado ali no corpo dele nas costas pelo resto da vida. Por quê? Porque era a punição dada aos assassinos. Então ele pegava o morto, amarrava nas costas da pessoa. Você vai se assustar com isso, mas é a realidade. Vai buscar no histórico. Então aquela pessoa também morria, porque aquele corpo daquele morto entrava em estado de decomposição e os vermes acabavam comendo também o assassino. Por isso que Paulo vai falar: quem poderá me livrar deste corpo, desta morte? Ele dizia que o corpo dele estava morto, mas o espírito estava vivo, mas o inimigo muitas vezes tentando matá-lo. Mas ele prosseguiu firme. Ele também disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele fazia. Não parece comigo e com você? Às vezes a gente quer agradar todo mundo e você não vai conseguir, por mais que você mude a sua vida. Você não vai, sempre vai ter um questionamento a teu respeito. Nunca você vai estar fazendo o suficiente. Porque o suficiente para você é muito pouco para os outros. Porque os outros querem tanto de você que não valoriza o pouco, quer muito. Amém? O que eu quero deixar para você: não desanime com o estado, com a situação que esteja ao teu redor. O que eu quero dizer para você: que persevere na caminhada e fique firme na palavra e no caminho. Aquele homem estava indo a caminho, tinha um caminho. E neste caminho, quem ele encontra? Jesus. E ali Jesus faz uma transformação na vida dele. As pessoas que estavam junto com Paulo auxiliaram ele, porque ele perdeu a visão. Deus vai apanhar pessoas para te auxiliar quando você precisar, para te ouvir e te entender. Mas muitos também o inimigo vai usar para te apedrejar, para te pôr na prisão, num cativeiro. E o cativeiro espiritual, ele é evidente, tá? Não é fantasia, não. Tem hora que você fica, você sente que você está no cativeiro. Mas nem mesmo no cativeiro a palavra está com você. A palavra sempre esteve livre. Então pregue, ore, clame, e o Senhor Jesus será contigo. Amém? Fica esta mensagem para você meditar. Atos, capítulo 22, a partir do verso 6 até o verso 9. Você lê, medita. E Paulo vai estar falando para nós: não desista por causa das adversidades, não. Aquele que chamou a mim e chamou a você te sustenta na caminhada. Muitas vezes as adversidades, ela vem mostrar uma coisa: que você é perseverante, que você não para. Agora, nunca se esqueça que o teu alimento chama-se o pão da vida, que é a palavra de Deus. Aqui,
é pão que te alimenta. Aqui tem fonte de água que mata a sua sede. Aqui é a palavra que dá força como deu a Sansão. Aqui tem a palavra que dá sabedoria como deu a Salomão. Aqui tem a palavra de fé, como a fé de Abraão. Aqui tem uma palavra de renúncia, como renunciou Moisés o reino do Egito para liderar o povo de Israel. Tudo o que nós precisamos está aqui. Muita gente busca prazeres em outros lugares. Nosso prazer tem que estar aqui. Se o teu prazer está aqui, o resto é resto. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.